E aí, meus amigos viciados em física? Hoje vamos aprender a somar vetores, usando o que a gente chama de regra do polígono, ok? Então a pergunta inicial da aula de hoje é: por que a gente deve saber a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Bom, a gente aprendeu na aula passada que uma primeira diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais é que as escalares ficam perfeitamente representadas apenas com um valor, né, um número, e sua unidade de medida. Já as grandezas vetoriais, além do módulo e de uma unidade, elas vão precisar também de uma direção e um sentido, certo? Bom, mas em termos matemáticos, né, a forma de trabalhar, de tratar matematicamente com essas grandezas, é que para as grandezas escalares nós vamos trabalhar com o chamado cálculo algébrico, enquanto que para as grandezas vetoriais nós vamos precisar do cálculo vetorial, ok? Então, para entender bem qual é a diferença entre os dois, se liga nesse exemplo. Digamos que a gente tenha dois blocos com massas 2 kg e 3 kg. Se eu chegar para vocês e perguntar qual é a massa total desse sistema, você vai dizer que a massa é de 5 kg. 2 mais 3, 5 kg. Mas se eu disser, eu tenho um bloco e eu vou aplicar sobre esse bloco duas forças. Uma de módulo 2 newtons e outra de módulo 3 newtons. Qual é a força total atuante sobre esse bloco? Aí, numa situação como essa, você não pode dizer que é simplesmente 2 mais 3, 5 newtons. Porque como a força é uma grandeza vetorial, né, dependendo da direção e o sentido que esses vetores estejam atuando sobre a caixa, a resultante pode dar valores diferentes. Tá? Não é simplesmente somar 2 mais 3. Então, nesse caso específico de somar forças, a gente vai precisar saber somar vetores. Então, é a ideia da aula de hoje. Eu vou ensinar a vocês como é que a gente soma vetores. Tá? Mas antes eu queria fazer algumas observações. Primeiro, nós só podemos somar grandezas, pessoal, de mesma dimensão. Como assim? Grandezas do mesmo tipo. Então, eu só posso somar massa com massa, força com força, tempo com tempo e por aí vai, certo? Eu não posso somar, por exemplo, massa com força ou tempo com velocidade, porque são grandezas diferentes. A consequência disso é que eu não posso somar uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial. Ou seja, eu não posso somar um número a um vetor, porque são grandezas diferentes, certo? Então, a consequência disso é que um escalar só pode ser somado com um escalar, e um vetor só pode ser somado com um vetor. E quando você soma um escalar com um escalar, a resposta é um escalar. Quando você soma um vetor com um vetor, a resposta é um vetor. Então, a soma entre grandezas escalares tem como resultado um escalar, e a soma entre grandezas vetoriais tem como resultado um vetor. Beleza, então eu vou apresentar para vocês o que a gente chama de regra do polígono para somar vetores. Nós temos basicamente duas regras para a soma gráfica de vetores: a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Tá? Hoje nós vamos conhecer a regra do polígono. Então, o que é que diz essa regra? Ela diz que ao somar vetores, você deve colocá-los em sequência, um atrás do outro. E o vetor resultante vai ser o que liga a origem do primeiro à extremidade do último. Tá? Então é importante essa questão dos vetores estarem em sequência. É que a extremidade de um vetor vai estar ligada na origem do próximo vetor e assim por diante. Ok? Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem como é essa regra do polígono. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um plano quadriculado, onde cada lado do quadrado valha uma unidade. E aí eu tenho aqui um vetor de 3 unidades horizontalmente para a direita, esse vetor A, e esse vetor B inclinado. E eu quero fazer a soma dos dois, de forma que dê um vetor que a gente vai chamar de resultante, certo? Ou também pode ser chamado de vetor soma, o vetor R1. Então, de acordo com a regra do polígono, você vai fazer o seguinte: você vai desenhar o primeiro vetor, após esse vetor, você vai colocar o segundo vetor, e aí você vai ligar a origem do primeiro à extremidade do último, certo? Que no caso vai ser a origem de A até a extremidade de B. Esse vetor verde é o vetor resultante da soma de A com B. O significado disso é que no lugar de ter esses dois vetores A e B, você poderia ter só o vetor R1,
que ele é equivalente à soma dos dois. Tá? Esse é o significado de encontrar um vetor soma, um vetor resultante. Ok, mas se eu tivesse, em vez de fazer A mais B, eu tivesse feito B mais A. Então você iria colocar o vetor B, a partir da extremidade de B colocaria o vetor A, e aí ligando a origem do primeiro e a extremidade do último, você teria esse vetor marrom R2, que seria a soma de B mais A. Observe que os vetores R1 e R2 são idênticos. Eles têm a mesma inclinação e o mesmo tamanho e o mesmo sentido. Se R1 e R2 têm as três características vetoriais iguais, módulo, direção e sentido, então eles são idênticos. Então a consequência disso é que tanto faz você somar A mais B ou B mais A. A gente diz que a soma vetorial é comutativa, ou seja, a ordem com que os vetores são somados não altera o resultado, beleza? Então, alguns erros que os alunos cometem quando estão aprendendo vetores é o seguinte. Por exemplo, vai fazer essa soma aí do vetor R1, que é A mais B, aí ele vai e coloca o vetor A, aí depois coloca o vetor B, beleza, até aí tudo bem. Mas aí quando vai desenhar o vetor resultante, em vez de ligar a origem do primeiro à extremidade do último, alguns alunos ligam a extremidade do último à origem do primeiro, faz o contrário. Tá? Cuidado para não cometer esse erro. Tá? O vetor R1 correto tem que ligar a origem do primeiro, que é a origem de A, até a extremidade do último, que no caso aí é B. Outro erro comum é o seguinte, o cara vai e desenha o vetor A, aí em vez de colocar o vetor B em sequência, ele vai e coloca o vetor B assim, ó, cabecinha com cabecinha. Você tem que colocar a extremidade de um vetor com a origem do outro, e não as duas extremidades juntas. Aí ele vai e diz que o vetor R1 liga a origem de A para a origem de B ou o contrário, tá? Então isso aqui está errado, beleza? Você tem que colocar os vetores em sequência. Legal, aqui eu fiz a soma de dois vetores, mas se eu tivesse três vetores, por exemplo, um vetor A de 3 unidades para a direita, um vetor B inclinado e um vetor C de 1 unidade para baixo. E aí eu quisesse saber a soma desses três vetores, que eu vou chamar de R1, a resultante, certo? Então você vai colocar o vetor A partir da extremidade de A você coloca o vetor B e a partir da extremidade de B você coloca o vetorzinho C. O vetor resultante liga a origem do primeiro até a extremidade do último. Esse é o vetor R1. Se eu mudasse a ordem, se eu somasse B mais A mais C, aí você colocaria o vetor B, depois o vetor A e por último o vetor C. Aí o vetor resultante vai ligar a origem do primeiro, que no caso é quem? É a origem de B até a extremidade do último, que é a extremidade de C. Vai ser esse vetor marrom que vai passar cortando A e não tem problema algum, certo? É assim mesmo. E se eu somasse C mais B mais A? Eu mudasse de novo a ordem. Aí você iria colocar aqui ó, o vetor C, depois iria colocar o vetor B e por último ia colocar o vetor A. Aí ia ligar a origem do primeiro à extremidade do último e ia ter esse vetor R3. Perceba que, independentemente da ordem que você soma os vetores, a resultante é a mesma. R1, R2, R3 são vetores idênticos. Eles têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então isso significa, pessoal, que tanto faz você somar primeiro A com B para depois somar com C, ou você somar B com C e depois somar com A. Isso significa que a soma de vetores é associativa. Então, de uma vez por toda, a ordem com que os vetores são somados não altera o resultado. Não importa quantos vetores você tem, independentemente da ordem que você coloca os vetores, o resultado é o mesmo. O vetor resultante é o mesmo, tá? Inclusive é bom já perceber uma coisa, com a regra do polígono, a gente vai poder somar qualquer quantidade de vetores, certo? Se você tiver 20 vetores, você vai colocar os 20 um atrás do outro, certo? Em sequência, bonitinho. Liga a origem do primeiro e a extremidade do último, que você tem a soma dos 20. Essa é a grande vantagem da regra do polígono, é que eu posso somar qualquer quantidade de vetores. A gente vai ver que na regra do paralelogramo eu só posso somar 2 vetores de cada vez. Então, perguntinha derrubada para vocês. Digamos que eu tenho esses 4 vetores e eu queira saber o vetor soma. A soma desses 4 vetores aí. Então, o que é que eu vou fazer? Colocar os vetores em sequência. Eu vou colocar o vetor A, depois eu coloco o vetor B, coloco o vetor C e, por último, eu coloco o vetor D. Bom, de acordo com a regra do polígono, eu devo ligar a origem do primeiro à extremidade do último. Onde está a origem do primeiro? Está nesse ponto verde aqui. E a extremidade do último, a extremidade do vetor D, também está no mesmo ponto verde. Então, qual é a distância entre a origem do primeiro e a extremidade do último? Ora,
Se a origem do primeiro e a extremidade do último estão no mesmo ponto, então a distância entre esses pontos é igual a zero, certo? Ou seja, a resultante é igual a zero, a soma desses vetores dá zero, beleza? Perceba que eu coloquei R vetor é igual a zero vetor, né? Coloquei essa setinha em cima. Esse zero com a setinha em cima é chamado de vetor nulo, que é o vetor resultante da soma desses 4 vetores aí. Se eu tivesse pedido o módulo do vetor resultante, você iria dizer apenas R é igual a zero, ou seja, o módulo de R é zero. Mas como eu pedi o vetor, presta atenção na pergunta, qual o vetor resultante no caso abaixo? Então, R vetor é igual a zero vetor. Tá? Um erro muito comum aí é dizer R vetor é igual a zero. Você não pode dizer isso. Porque você vai estar dizendo que um vetor é igual a um número. Um vetor só pode ser igual a um vetor. Então, o vetor resultante tem que ser igual a zero vetor, o vetor nulo. Ok? Tranquilo? Uma propriedade importante do vetor nulo é que qualquer vetor somado com vetor nulo dá o próprio vetor. Ou seja, o vetor A somado com o vetor nulo dá o próprio vetor A. Como era de esperar, né? O vetor nulo tem tamanho igual a zero. Então, numa soma, ele não contribui com nada para o vetor resultante. Por isso, você somar qualquer vetor com vetor nulo, dá ele mesmo. Então, conclusão dessa discussão. Toda vez quando você colocar vetores em sequência e formar uma figura fechada, o resultante é nulo. Ok? Veja que eu coloquei o vetor A, B, C e D e formou uma figura fechada. Eles estão em sequência. A resultante é igual a zero. Então, agora eu vou mostrar alguns casos particulares para vocês, que são somar vetores com o mesmo sentido, com sentidos opostos e vetores perpendiculares. Vamos lá. Então, por exemplo, considere esses 3 vetores aí. O vetor A com 3 unidades para a direita, o B com 2 unidades para a direita e o vetor C com 1 unidade para a direita. Vamos somar A com B. Vou colocar o vetor A e em seguida vou colocar o vetor B. O vetor resultante deve ligar a origem do primeiro até a extremidade do último. Ou seja, ele vai sair da origem de A e vai sair rasgando por cima dos 2 vetores até chegar na extremidade de B. Para não poluir a figura, eu vou desenhar aqui embaixo. Esse vai ser o vetor R1, certo? Que passa por cima dos 2 vetores. Então, qual vai ser o tamanho desse vetor R1? Ora, vai ser o tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B. Por isso que, nesse caso, o vetor R1 é dado pela soma dos módulos de A e B. O módulo de A é 3 unidades e o de B é 2 unidades. Então, R1 tem 5 unidades, assim como a gente vê na figura. R1 ocupa 5 quadradinhos. Se eu tivesse somado o vetor B com o vetor C, aí você iria colocar o vetor B, depois o vetor C, e o vetor resultante liga a origem do primeiro à extremidade do último. Vai ser um vetor que sai rasgando por cima dos 2 vetores aqui, certo? Que vai ser esse vetor R2, que tem um tamanho igual à soma dos tamanhos de B e C. Então, R2 tem que ter módulo igual à soma dos módulos de B e C. B tem módulo igual a 2 e C tem módulo igual a 1. Então, R2 tem módulo igual a 3 unidades. Só por curiosidade, perceba que o vetor R2 é idêntico ao vetor A, né? Olha, o R2 é 3 unidades para a direita e o vetor A também, tá? Só para ficar registrado aí. E se eu somasse os 3 vetores? Bom, aí você iria colocar o vetor A, depois o vetor B e, por último, o vetor C. E a resultante vai ligar a origem do primeiro à extremidade do último, vai passar por cima dos 3 vetores, vai ser esse vetor R3 aqui, que vai ter um tamanho igual ao tamanho de A, mais o tamanho de B, mais o tamanho de C. Então, o módulo R3 é igual à soma dos módulos de A, B e C. A tem módulo 3, B tem 2 e C tem 1, então a resultante R3 vale 6 unidades. Ok? Então, conclusão. Quando tivermos vetores com sentidos iguais, a resultante é simplesmente a soma dos módulos dos seus vetores somados. Então, mesmo sentido, é só somar os seus módulos. Se os vetores tiverem sentidos opostos, vamos somar aqui, por exemplo, o vetor A com o vetor B. Então, vamos lá. Vou desenhar o vetor A. A partir da extremidade de A, vou desenhar o vetor B, que vai ser 2 unidades voltando. Para não poluir a figura, eu vou desenhar assim, aqui embaixo, certo? E aí, o vetor resultante vai ligar a origem do primeiro à extremidade do último. Vai ser esse vetorzinho aqui, ó, R1. E vai ligar a origem de A à extremidade de B. Ok, perceba que o tamanho de R1 deve ser o tamanho de A menos o tamanho de B, né? O que sobra é o tamanho de R1. Então, o módulo de R1 é o módulo de A menos o módulo de B. O módulo de A é 3 e o de B é 2. Então, o módulo de R1 vai ser igual a 1 unidade. Se eu fizesse a soma vetorial de A com C,
Aí você iria desenhar o vetor A, depois o vetor C, e aí vai ligar a origem do primeiro e a extremidade do último. A origem do primeiro é a origem de A, tá? Então vai ser um vetor igual a esse R2 aqui, certo? Vai ligar a origem de A até a extremidade de C. Qual vai ser o tamanho dele? Vai ser o tamanho de C menos o tamanho de A, não é isso? Então R2 vai ser C menos A. Então vai ficar C vale 4 unidades e A vale 3 unidades. Então R2 vale 1 unidade. Perceba que os vetores R1 e R2 têm módulos iguais. E aí eu pergunto a vocês, esses vetores são iguais, R1 e R2? Claro que não, né, pessoal? Esses vetores são diferentes, eles só têm módulos iguais. Veja que, embora a direção seja a mesma, horizontal, os sentidos são diferentes. R1 aponta para a direita, R2 aponta para a esquerda. Para que dois vetores sejam iguais, é necessário que eles tenham as três características vetoriais iguais: módulo, direção e sentido. Outra coisa importante, perceba que o vetor resultante vai ter o mesmo sentido do vetor maior. Você somou o vetor A com o vetor B e o vetor resultante R1 apontou no sentido de A, porque A é maior do que B. E quando você somou A com C, o R2 apontou para a esquerda, porque C é maior do que A. Então, quando a gente soma dois vetores opostos, o vetor resultante sempre aponta no sentido do vetor maior, ok? O seu módulo vai ser dado pela subtração dos módulos e o sentido igual ao vetor de maior módulo. E se eu somar A com D? Aí você vai desenhar o vetor A e a parte da extremidade de A desenha o vetor D. Perceba que agora a origem do primeiro e a extremidade do último estão no mesmo ponto. Então, a resultante nesse caso aí vai ser zero, tá? Até porque, como os vetores têm sentidos opostos, eu não tenho que fazer a diferença dos módulos. Vai ficar 3 menos 3 vai dar quanto? Zero. Tá? Então, o módulo do vetor resultante é zero. Ou então, o vetor resultante é quem? O vetor nulo. Então, conclusão. Quando você tem vetores com sentidos opostos, a resultante é dada pela subtração de seus módulos. E o sentido do vetor resultante aponta no sentido do vetor de módulo maior. Beleza? Bom, eu queria fazer uma observação aqui. A gente somou o vetor A com o vetor D e deu o vetor nulo, certo? Deu zero. Se eu passar o vetor A para o outro lado da equação, vai ficar menos A, né? Ele estava positivo do lado esquerdo, vai ficar negativo do lado direito. Quando eu somo o vetor nulo com qualquer outro vetor, dá o próprio vetor. Então, o vetor nulo menos o vetor A vai dar o próprio menos A. Conclusão, D, o vetor D, é igual a menos A. Esse menos A, pessoal, é chamado de vetor oposto de A. Tá? Isso significa que é um vetor idêntico a A, exceto pelo fato dele ter sentido o quê? Oposto. Então, o negativo de um vetor é ele mesmo com sentido contrário. Então, por exemplo, se você tem um vetor x, que é de 2 unidades para cima, quem é o vetor menos x? Vai ser um vetor de 2 unidades para baixo. Se eu tenho um vetor y de 1 unidade para a esquerda, quem é o vetor menos y? Vai ser um vetor de 1 unidade para a direita. Esse é o menos y. Se eu tenho um vetor z inclinado assim, quem é o vetor menos z? É um vetor idêntico com sentido oposto. Tá? Então, conclusão, o negativo de um vetor é igual a ele mesmo com sentido contrário. Beleza? E para fechar a aula de hoje, como é que a gente soma vetores perpendiculares entre si? Vamos somar, por exemplo, esse vetor A com o vetor B. Então, eu vou desenhar o vetor A, depois eu desenho o vetor B, aí ligo a origem do primeiro e a extremidade do último. Vai ser esse vetor R1 aqui. Aí, como é que eu acho o tamanho desse vetor R1? É só eu fechar esse triângulo aqui, esse triângulo amarelo. Tá? O R1 é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Para achar a hipotenusa, é só a gente usar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar R1 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Quanto é que vale o A? Vale 4 unidades. E o B? 3 unidades. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 com 9, 25. E a raiz de 25 é 5. Tá? Então, o tamanho desse vetor R1, 5 unidades. Se eu somasse o vetor A com o vetor C, aí vai ficar, você desenha A, depois você desenha C, liga a origem do primeiro e a extremidade do último, vai ser esse vetor R2. Aí, como é que eu acho o tamanho dele?
É só olhar esse triângulo aqui, esse triângulo verde. Aplica de novo o teorema de Pitágoras, certo? E aí a conta vai ser a mesma. Tá? O A ele tem 4 unidades, o C tem 3 unidades, né? Então vai ser a mesma continha, você vai achar R2 igual a 5 unidades. Pessoal, olha, esses triângulos aí, de lados 3 e 4, são os triângulos mais malhados que existem. Se você tiver um triângulo retângulo, lados 3 e 4, já tem em mente que a hipotenusa é igual a 5. Isso aparece tanto que já é bom você saber o resultado, certo? Então não esqueça, triângulo retângulo, lados 3 e 4, hipotenusa 5, para a gente não ficar perdendo tempo fazendo essas continhas, ok? Bom, perceba que os módulos de R1 e R2 são iguais, né? Mas aí eu pergunto, os vetores R1 e R2 são iguais? Claro que não, né, pessoal? Porque embora eles tenham módulos iguais, eles têm direção e sentidos o quê? Diferentes. Eles apontam em direções totalmente diferentes. Veja o vetor verde e o vetor rosa. Eles são vetores diferentes, embora tenham módulos iguais. Então, conclusão, pessoal. Quando os vetores forem perpendiculares, a gente diz que a resultante é dada pelo teorema de Pitágoras. Beleza? Então, resumo da aula de hoje. Hoje a gente aprendeu a somar vetores pela regra do polígono, que diz o quê? Basta colocar os vetores em sequência. O que é em sequência? Colocar um atrás do outro. Você desenha um vetor e a partir da sua extremidade você coloca a origem do outro. Tá? Então vai ficar a cabecinha do vetor com o rabinho do próximo vetor e assim por diante. E aí você vai ligar a origem do primeiro e a extremidade do último. Isso vai ser o vetor soma ou vetor resultante da soma desses vetores. Beleza? E nós vimos que, independentemente da ordem com que os vetores são somados, o resultado é o mesmo. Então, tanto faz se somar A com B ou B com A. Tá? A ordem com que você soma os vetores não interessa. Isso é ótimo porque você soma na ordem que lhe convém. Tá? Que o resultado vai dar o mesmo. Você pode somar qualquer quantidade de vetores usando a regra do polígono. Se você tem N vetores, você coloca um atrás do outro, liga a origem do primeiro e a extremidade do último e você vai ter a soma dos N vetores. Certo? Essa é uma das grandes vantagens da regra do polígono. Bom, a gente viu que se os vetores estiverem em sequência e eles formarem uma figura fechada, o resultante vai ser nulo. E aí a gente viu casos particulares para a soma dos vetores. Se eles tiverem o mesmo sentido, o módulo da resultante é a soma dos módulos. Se eles tiverem sentidos opostos, o módulo da resultante é a diferença dos módulos dos vetores. E o sentido da resultante vai ser igual ao do vetor maior. E se os vetores forem perpendiculares, você vai usar o teorema de Pitágoras. E nós vimos também que o negativo de um vetor é ele mesmo com sentido contrário. Tranquilo? Então, meus amigos, valeu! Se inscreva no nosso canal. Se gostou da aula, dê aquele joinha, certo? Isso é importante para que a gente saiba se você está gostando da aula, beleza? Curtam nossa página no Facebook, Viciados em Física. Assista nossas aulas ao vivo no Periscope, @CaioGrac_FRN. E qualquer coisa, quiser me mandar um e-mail, caio.lima@frn.edu.br. Beleza? Eu deixei essa aula apenas como teórica para não ficar muito grande. Próxima aula, aula de exercício. Ok? É muito importante que você veja essa aula de exercício para não ficar só na teoria. Beleza? Então até a próxima, viciados. Valeu!